Já estamos de volta com mais uma edição do NETV e do SNTV para você que gosta de estar bem informado. Começando a semana na terça-feira com muita informação de bastidores, ó, e ele já chega com muita coisa aí pra gente. E hoje eu vim com a vermelhinha do PT, ninguém vai reclamar, tá? Na fase da eleição do PT você vê e com a vermelhinha do PT, a eleição é dia 10. Dia 10, exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecer de coração porque nós batemos o recorde de audiência quando a divulgação da pesquisa para governador semana passada, o que significa dizer que há um crescimento da credibilidade, porque não é só pesquisa, você tem que acreditar nela. É verdade. Senão você não vai querer saber dos números. Daqui a pouco, afinal de contas, porque Jackson Barreto não anunciou como tinha previsto, que antes do final de outubro anunciaria então as mudanças no governo. Depois, semana passada, ele disse publicamente que anunciaria ontem, segunda-feira. Por que ele não fez o anúncio e quando é que ele vai fazer o anúncio? Ele atendeu ao apelo de quem? Você vai saber daqui a pouco. Você vai saber também uma novidade exclusiva sobre a mudança na direção do Banese, totalmente exclusiva aqui do NETV SNTV. Daqui a pouco também vamos falar sobre aqueles números que eu fiquei devendo, os números da propaganda, inclusive no final de semana, o jornalista Gilvan Manuel apresentou os números dizendo que houve uma mudança na Assembleia do orçamento para a comunicação para 2014, que não seria 37 milhões, mas que a Ana Lúcia e o capitão Samuel teriam mexido nesse orçamento, reduzindo para 24 milhões. Mas olha, eu vou falar sobre isso já já. Mas a licitação do governo foi de 37 milhões e meio. E nada muda a denúncia que você fez, porque além dos 37 milhões e meio de reais, que foi essa licitação, houve, por sua parte, meu caro André Barros, o anúncio prévio do resultado da licitação. Então não muda nada. Isso é coisa de jornalista governista. Bem, e um detalhe importante que eu tenho que dizer aqui, eu já fui governo, sei como funcionam as coisas. O orçamento na Assembleia, essa redução inicial aí para 24, isso acaba não acontecendo. Tem a margem de remanejamento também, não tem? Aí, esse sabe das coisas. Tem a suplementação orçamentária, né? A Secretaria de Comunicação tem uma margem autorizada pela Assembleia. Exatamente. Você tem uma suplementação que tranquilamente chegará aí aos 35, 37. Isso, e aí quem está assistindo pode dizer, mas a Assembleia vai ter que autorizar. Não, já autorizou, já está na lei. Ele está autorizando. Na lei orçamentária que vai ser aprovada, haverá uma margem muito boa de remanejamento que todos os governos têm. Com certeza. Esse programa, você sabe, tem, claro, patrocínio de grandes empresas. A gente fala em nome de Celi, Construtora Celi, solidez e qualidade. E também em nome de Networking, escritório compartilhado. Sua empresa precisa disso, tá certo? Não esqueça. Mas, Gilmar, já que você puxou essa questão do Banese, e aí, quais são as novidades? O que está acontecendo? Antes eu quero aqui fazer só uma observação, porque eu não sou de criticar colega, mas eu só respeito quem me respeita. Eu me dou muito bem com o Gilvan Manuel, mas Gilvan escreveu um artigo recentemente dizendo que a ilha era a nova Rede Cabaú. Deve estar com saudade do que Jackson chamava de Rede Cabaú. E do mesmo jeito que não me respeita, eu não tenho o menor interesse em respeitar quem não me respeita. É jornalista governista. Por isso que o Jornal do Dia, que é a cara do governo, publicou então a coluna em que vem com essa história da redução por parte da Assembleia Legislativa do orçamento do Estado. Porque Gilvan é uma pessoa inteligente, Gilvan é bem informado, eu conheço. Pois bem, Banese, Banco do Estado de Sergipe. Vamos lá. Vai mudar mesmo alguma coisa lá? Sabe por que Fernando Mota não assumiu? Não. E nem vai assumir a presidência? Nem vai assumir a presidência? Jackson realmente convidou Fernando Mota, ele disse publicamente, Fernando Mota, que não houve convite nenhum. Houve convite para assumir o lugar de Vera Lúcia na presidência do Banese. Ocorre que o Banco Central não aceitou a indicação de Fernando Mota. Porque, para quem não sabe, o Banco Central é quem autoriza as mudanças ou não. O governador, ele então pede ao Banco Central que analise o nome de fulano de tal, assim, assim, assado. Fernando Mota é uma pessoa de bem. Ocorre que ele ajuizou uma ação contra o Banese.
Ah, certo. E aí o Banco Central não permitiu ao governo do Estado que fizesse a substituição. Não para manter Vera Lúcia, mas para colocar Fernando Mota, já que se está procurando outro nome. Tá aí, portanto, a informação do Gilmar Carvalho, né? Gilmar sempre muito bem informado, quer dizer, só para a coisa ficar bem clara, quer dizer, o fato de Fernando Mota ter colocado uma ação contra o banco, exatamente, isso teria sido impedimento. Eu não estou dizendo que Fernando Mota tem razão ou não tem razão. Sim. Não é? A parte do cara sempre recorre à justiça. Eu acho que não é certeza absoluta. O Banco Central não permitiu, em razão exatamente desse ajuizamento de ação contra o banco. Quer dizer, eles solicitaram porque ele é parte interessada. Fernando Mota é parte interessada de uma ação contra o banco. Certo. E seria presidente do banco. Realmente não casaria, né, os interesses. Bem, mas antes dele falar, que ele hoje está cheio das coisinhas aí, para poder você ficar bem informado. Mas eu tinha prometido os números. Pois tá? Da publicidade do governo. Da publicidade. Só para vocês saberem, o que representa? A Prefeitura de Aracaju está fazendo uma licitação para 12 milhões ano, que dá 1 milhão por mês. É um número bastante razoável. E as pessoas às vezes costumam dizer, mas se Aracaju é 12 e agora 24, 37 para o Estado, proporcionalmente não é nada disso, não funciona dessa forma, né? Tanto Aracaju quanto o governo do Estado, as necessidades de mídia são praticamente equivalentes, entendeu, Gilmar? Porque o que Aracaju vai pagar numa TV Sergipe, que é afiliada à Globo, é basicamente o que o Estado vai pagar. A Prefeitura de Aracaju paga e o Estado paga no mesmo. São muito equivalentes. Então, o valor mesmo aproximado. Com certeza, mas mesmo assim, eu fiz um apanhado geral. E pelas bases, por exemplo, um jornal nacional hoje custa pouco mais, 30 segundos, que é o tempo padrão na publicidade dos VTs, exato, custa pouco mais de R$4.000. Se você colocar uma cada mídia, vez que é colocado no ar. Exatamente. Se você fizer uma mídia razoável dentro da TV Sergipe, e bem razoável, não é uma mídia pouco razoável, uma mídia boa na TV Sergipe hoje, do governo, se eles colocarem por mês, investirem lá R$450 mil, que é mais ou menos o que eles estão colocando, na Record, na TV Atalaia, colocarem aí 300, 350 mil, que também é mais ou menos o que está sendo aplicado. E se pegarmos umas 30 emissoras de rádio do Estado, Gilmar, e você é homem de comunicação, você sabe, uma emissora de rádio no interior, com R$1.000, R$2.000, você consegue fazer uma mídia excelente. Mas hoje o governo paga numa rede de rádios que o governo mantém, e todo mundo sabe disso, não é novidade, paga entre 13 a 20 mil reais a cada emissora. Mesmo assim, levando-se em consideração... É muito dinheiro para formar uma rede, né? É muito dinheiro. Inclusive, eu vou apresentar na próxima quinta-feira um áudio bem interessante, onde um jornalista... agradece ao secretário de comunicação, agradece a Salles Neto, agradece a todo mundo pela formação da rede. Pela formação da rede. Não, pela contratação dele. Pela contratação dele. Na próxima semana, não. Na quinta-feira nós vamos apresentar, né? Exato. Mas independente disso, voltando aos números, o que acontece? Se você pegar, mesmo com esses preços exorbitantes pagos às emissoras do interior, que todo mundo sabe disso, e você multiplicar aí por R$10 mil em média, você com 30 emissoras de rádio, você faria um investimento de 300 mil. Mas vamos aumentar um pouquinho. Tem umas que ganham 15, outras ganham 20, outras ganham 13. Na média, 15 mil, 30 emissoras, vai dar também 450 mil. Perfeito. Os jornais diários, nós temos 3 jornais diários. Óbvio que tem jornal e tem jornal. Tem jornal diário que merece um valor um pouco maior, porque tem uma tiragem maior. Maior, exatamente. É assim que funciona a conta, né? Isso. Que resultado? Se a gente, com muita boa vontade, também colocar que a média dos 3 jornais diários for uma média aí de 100 a 150 mil, nós vamos ter, isso sendo generoso também, colocando aí mais de 10 páginas por mês. O que significa dizer que um jornal que tem 22 dias de tiragem, se você colocar uma página por dia do governo, que já seria uma coisa muito interessante, ia dar um valor aí nessa faixa dos 100 a 150 mil. Aí nós teríamos também nos 3 jornais diários um investimento máximo aceitável de 400 a 450 mil. A gente chega sendo generoso com a verba publicitária do governo, com base nos preços cobrados, porque para o governo uma página de jornal custa R$14 mil. Exatamente.
Da iniciativa privada, o valor é bem menor. A página para iniciativa privada vai aí na faixa, variando de jornal para jornal, de 2.500 a 5.000 na iniciativa privada. E muito bem negociado, você vai chegar aí nessa faixa. O governo paga 14 mil, paga mais caro. Há o argumento de que o governo atrasa, enfim. Isso é uma coisa antiga, não é coisa desse governo, até para fazer justiça, mas é assim que funciona. Então, no total, a gente chega a uma planilha de cálculo de, no máximo, R$1,5 milhão de investimento com os veículos de comunicação, aí já colocando tudo. Porque quando você diz, não, mas e os blogs, os portais? Os portais são muito maltratados pelo governo. O governo não conseguiu entender que os portais têm hoje um fluxo. É porque o governo, em termos de comunicação, não é moderno, é da idade da pedra. É verdade, infelizmente. É da idade da pedra. Essa eu não estou apelando aqui para publicidade do NE Notícias, não precisa colocar, não. Até porque você não precisa. De forma nenhuma, graças a Deus. Então, resultado, se você colocar com muita boa vontade R$1,5 milhão mensal para os diversos veículos de comunicação, você vai estar colocando um número bastante generoso. A licitação do governo é para mais de 3 milhões, 3.125.000, ou seja, mais que o dobro do que seria aceitável, já sendo generoso com a verba do Estado. Exatamente. Tanto é que o secretário Carlos Batalha está fazendo uma licitação de R$1 milhão por mês. A Prefeitura de Aracaju, ela vai ter que anunciar algo em torno do que anuncia aí, uma coisa muito próxima do que anuncia o governo, em termos de visibilidade. E em termos de publicidade, é Aracaju exatamente onde estão os veículos de comunicação que cobram mais. Exatamente. Não é isso? Agora, Gilmar, uma emissora de rádio no interior receber de 13 a 20 mil reais, dependendo de quem seja o dono. Isso precisa ser melhor esclarecido, né? E outra coisa, a rede de rádio que é formada, ela é formada com base em publicidade, em propaganda. Não existe nenhum contrato. O cidadão fica à vontade para exibir o que ele quiser do governo. Agora, é de 13 a 20 mil reais. É só abrir a caixa preta que você vai ver aí. Tem muita gente. É só a CPI da comunicação querer fazer isso. É só a Assembleia Legislativa cumprir o seu dever. Só isso. Seria uma saída, né? Exatamente. Uma forma de desnudar os investimentos, certo? Então, TV Sergipe, 450 mil, é o que eles investem hoje, né, nessa faixa dos 400 mil. TV Atalaia, entre 300 e 350 mil mensais. 30 emissoras de rádio no estado, pegando aí, inclusive, emissoras que não têm essa audiência toda. Se você colocar num valor médio de 10 mil, rádios comunitárias, né? Inclusive rádios comunitárias. E eles estão atropelando a legislação. A Polícia Federal devia averiguar. A Polícia Federal tem a obrigação de averiguar. As rádios comunitárias não são palanques político-eleitorais, mas estão sendo transformadas em Sergipe em palanques político-eleitorais. Pronto. E aí agora a bomba. A bomba que a CPI da comunicação, a bomba para a gente encerrar. Que é R$1,5 milhão de verba na veiculação, na exibição dos produtos. A gente está sendo muito generoso, tá? Mensal. Agora, a grande bomba, que é aí onde eles estão com grande receio, é o que eles pagam para a criação dos filmes, das peças gráficas. É aí onde está o ralo, Gilmar Carvalho. R$1,5 milhão de investimento seria uma coisa assim generosa. Eu quero que na CPI da comunicação, se ela vier a existir, que os deputados atentem para o item criação. A criação é onde está o ralo, o gargalo, a coisa por onde o líquido flui, entendeu? É, infelizmente, a área onde se tem maior facilidade de remanejamento de recursos, entendeu? Fica mais fácil dizer, olha, essa criação aqui, olha, esse papel, que coisa linda, isso aqui vai custar R$100 mil. E isso vale para peças gráficas de uma maneira geral, né? O material que vai ser impresso no jornal, o outdoor, enfim, aquelas mídias. Exato. O processo criativo que tem seu valor, ninguém está dizendo que não tem, mas é aí onde está o ralo. É por aí onde eles estão pegando boa parte do valor obtido com a licitação e estão detonando, tá? É na criação, no processo criativo, que é uma coisa muito subjetiva, onde o dinheiro está sendo gasto. E uma última informação sobre isso. Tem duas ainda, vamos lá.
uma última informação sobre essa parte de comunicação. Eu recebi um farto material, o pessoal ouvia a gente falando, e o meio publicitário está em polvorosa. O meio publicitário está muito feliz, anote o que eu estou dizendo, com essa ação nossa, essa coragem nossa. Vou aguardar que eu vou ajuizar a ação popular, hein? Eu sei disso, e eles têm que ter essa certeza. E me mandaram a informação, André, você está falando da diretora de marketing da SECOM, que saiu e algum tempo depois, logo depois, saiu do governo para montar a Teaser. Mas eis que, dentro da Teaser, o cabeça de tudo, a cabeça pensante, também era do governo. Opa! Ou seja, uma empresa que foi montada a partir de pessoas que compunham a comunicação do governo que está aí. Quer dizer, 2 pessoas saíram desse governo para montar uma agência que em pouco tempo conseguiu ganhar e foi classificada como 4ª colocada na licitação. Então, amigo, tem algo de podre no reino da Dinamarca, né? Opa, agora você sabe... Isso precisa apurar. Que vem a CPI da comunicação. Perfeitamente. Sabe por que Jackson Barreto não anunciou as mudanças ainda? Ele tomou café da manhã na semana antepassada com Zé Eduardo. Zé Eduardo Dutra. Isso, e Zé Eduardo pediu a ele que só anuncie as mudanças depois da eleição do PT, que ocorrerá dia 10. Por quê? E Jackson vai atender. Jackson vai reunir ainda algumas pessoas quarta-feira, mas não vai anunciar na quinta, só vai anunciar na próxima semana. É praticamente certo que Lúcia Falcon vai ser levada a deixar o barco. E uma última informação. Uma das dúvidas de Jackson está na Secretaria de Agricultura, hoje transitoriamente ocupada por Zezinho Sobral, homem de confiança do ponto de vista administrativo e político de Jackson Barreto. É o braço direito. Por Jackson, quem vai indicar o secretário de Agricultura é Heleno Silva. Mas os aliados de Jackson não aceitam isso por entender que Heleno não vai ficar com Jackson em 2014. E disputam, como nós já dissemos aqui, a indicação do novo secretário de Agricultura, os deputados Garibaldi Mendonça e Zezinho Guimarães. Jackson continua preferindo Heleno, mas está sendo levado a repensar em razão do processo eleitoral de 2014. Ou seja, em outras palavras, Heleno não seria muito confiável, é isso, né? Heleno, PRB, tem compromisso com Amorim. Fechado. E Heleno tem conhecimento disso. PRB é o partido de Heleno. Eu vi pastor Johnny num site dizer, não, nós vamos apoiar quem vai ganhar. E assim é. E outra coisa, o pastor Johnny... Eu vou indicar rapidinho aí, por favor. Sinceramente, o pastor Johnny é de uma inabilidade. Muito fraco. Vamos apoiar quem vai enganar, quem vai ganhar. Calma, Johnny. Johnny participou de reunião em Brasília. Heleno participou de reunião em Brasília, em que ficou confirmado o apoio a Amorim. Não é porque eu queira, não, viu? Que para mim, tanto faz como se fez. Eu estou dando apenas uma informação. Nós já demos problema na relação de Fábio Henrique, prefeito de Socorro, com o governo do Estado, né? Que Jackson se convenceu e nem asfalto está mandando mais. Nem asfalto está mandando mais. E agora eu tenho a impressão que ele vai acabar se convencendo também de que Heleno não vai ficar com ele. Tá aí, olha, essa informação aqui só com Gilmar Carvalho mesmo aqui no NETV e no SNTV para você, sempre com informações em primeira mão para você, tá certo? Essa questão aí do Heleno Silva, as palavras do pastor Johnny, o vereador, muito inábil, né? Muito verdinho. Foi infeliz. Demais. Um abraço, André. Um abraço, Gilmar Carvalho, sempre bom estar com você. Quinta-feira tem mais. Na quinta-feira com as bombásticas, né, do Cancão, né? A gente volta. E André Barros, um abraço para todos, hein? Até quinta, hein?